que eu gosto muito de assistir. Estou fazendo uma homenagem, vou falar de 4 pessoas e em seguida eu vou passar para o meu assunto do dia. A Bia. A Bia é uma médica psiquiatra super top e que fala de um jeito que qualquer pessoa, ninguém precisa ser médico, ninguém precisa ser nada para entender o que a Bia está falando, né? É Ana Beatriz Barbosa e Silva, acho que é isso. E ela mesma se chama de Bia, ela gosta de ser chamada de Bia. Ela até tem um podcast agora. Eu esqueci o nome. Agora o nome. Pode elas, pode delas. Bom, esqueci, enfim. Ela e um rapaz que trabalha com ela, que é psicólogo, o Alex. Mas é só colocar Ana Beatriz podcast, vai aparecer o nome. Excelente o podcast. Eu assisto sempre que eu posso. Então, é outra pessoa que a gente, quando termina de assistir, se sente bem melhor. A gente sai melhor do que o que entrou, em geral, pelo menos no meu caso. Terceiro, o Whindersson Nunes. Não é porque ele é famoso. Porque senão poderia ser um monte de gente aí que é famosa, podia ser Condzilla, que tem mais do que ele, podia ser um monte de gente. Não, é pela variedade de coisas que ele faz. Ele é bem diversificado e eu gosto de ouvir as histórias que ele conta dos lugares onde ele esteve, da vida que ele levou, e porque também, de certa forma, como somos nordestinos, né? Ele do Piauí, eu nasci em Salvador, mas somos nordestinos. Fomos pobres, né? Eu ainda sou pobre, mas ele não. E uma das experiências que eu me identifico no caso com ele é a questão da depressão, do Whindersson. Então, quando ele fala nesse assunto, me toca profundamente, porque eu já passei por isso e passo, né? Porque volta e meia acontece. Volta e meia acontece, volta e meia acontece. Então, eu sei do que ele está falando, quando ele está falando. Então, muitas vezes, eu já assisti algumas entrevistas dele, acho que a do Marcelo Taz, acho que foi no meio do ano, eu já assisti 3 vezes a entrevista, e toda vez que eu assisto, eu choro. É como o show de 40 anos de Chitãozinho e Chororó. Toda vez que eu assisto, eu choro. Eu assisto as mesmas coisas e me emociono pelas mesmas coisas. Então, já falei o Whindersson. O Whindersson, o que eu posso dizer sobre ele? Ele me inspira profundamente. Eu admiro muito. E eu sei que ele é um pacote de problema e de erro. De perfeição, ó, nada, não tem nada a ver com perfeição. Não é porque ele é rico, ele é perfeito, não. E também não quero nada dele, não. Pelo contrário, eu falo tudo que eu quero. Uma vez até eu fiz um curso dele, que ele fez um curso, e eu detonei o curso dele, gravei, ainda escrevi carta. Que eu tenho essa mania, tá? Se eu achar que está desagradável, eu escrevo carta, agora e-mail, né? Mando e-mail, gravo o vídeo, mando recado no Twitter, quando tinha, né? E faço o vídeo aqui. Já fiz vídeo para o Whindersson, detonando o curso dele, apontando tudo que estava errado. Nunca recebi resposta, mas detonei, falei sim. O que não muda em nada a admiração que eu sinto por ele. Sabe? Eu acho que ele é tudo de bom, é uma pessoa que nos orgulha muito. Estou falando de Nordeste agora, nos orgulha muito. Eu fico muito feliz. Nunca o procurei para nada, não, a não ser para reclamar do curso dele, mas foi em público e não quero nada, não estou atrás de nada. Pois bem, eu falei já 3 pessoas, vou falar mais uma pessoa, estou aqui na dúvida, porque esse é cheio de processo, ele é mais de uma maneira, não, é pessoal e profissional. Não preciso justificar, simplesmente Danilo Gentili. Se um dia eu quiser justificar, eu justifico. Eu vou só contar uma coisa. Uma vez eu estava fazendo uma entrevista
em Belo Horizonte, lá na Serraria Souza Pinto, né, Serraria Souza Pinto. E foi o papa, assim, dos quadrinhos que foi lá participar de uma Bienal, que era o Will Eisner, do Spirit. E chegando lá, não tinha ninguém para receber esse homem. Não tinha. Esqueceram de mandar assessor e tal e tal. E como eu sou meio entrona mesmo assim, eu fico, às vezes, até com vergonha de ninguém receber, eu comecei a receber o homem, comecei a botar todo mundo para sentar, e organizar a coletiva. E também já trabalhei muito tempo como assessora de imprensa. Então, para mim, eu acho muito normal, muito fácil. Bota o microfone, faz a fila, tá, e tá. E organizei tudo e vamos começar. Precisa de tradutor, não precisa de tradutor, tá. E todo mundo. E o próprio Will Eisner não entendeu que eu era repórter, que estava trabalhando. Eu estava lá pela Globo. Mas eu deixei o microfone lá, mandei o pessoal filmar tudo e eu estava organizando a coletiva. Eu disse que depois que terminar tudo, eu vou e faço. Quando terminou tudo, eu fui fazer a coletiva com ele. E foi ótimo, que eu adorei, porque eu fiz sozinha, né? Tudo que a Globo adora, fazer sozinha, depois de todo mundo fazer sozinha. Mas nem foi de propósito, enfim. Aí eu arranjei um canto lá e fui, aí eu disse para ele que eu gostaria de fazer entrevista, que eu era repórter. Aí ele pegou um folheto da própria Bienal, acho que era isso, e olhou, eu estava de crachá, olhou meu nome e escreveu no folheto, fez uma dedicatória com meu nome e tudo, Will Eisner. Pô, eu disse, gente, isso é ouro. Na hora eu pensei, nossa senhora, vou botar para vender. Juro, eu pensei assim, meu Deus, eu vou botar isso para vender. Esse autógrafo é caro. E se ele morrer, vai ficar mais caro ainda. Coitado, ele já morreu, né? Aí, sinceramente, eu creio que foi quando ele morreu que a primeira pessoa que eu pensei foi no Danilo Gentili. Aí eu pensei assim, gente, quando eu for no Danilo Gentili dar entrevista, eu vou levar esse autógrafo de presente para ele. Acho que ele vai gostar. Quer dizer, pessoa completamente sem noção. O que é que eu ia fazer no Danilo Gentili levando o autógrafo do Will Eisner? Resultado, o autógrafo está aqui comigo. Eu não levei para lugar nenhum, eu não dei para ninguém, eu não vendi para ninguém. Mas é só porque eu falei no Danilo Gentili. Por isso que eu toquei nesse assunto. Bom, já falei 14 minutos só fazendo homenagem. Vamos aqui direto à questão dos abusos, né? Ver aqui qual foi que eu botei como primeiro. Não normatize religião imposta. Não é normal. Não é normal. Vou falar do que eu penso, do que eu acredito e do que eu passei com relação a essa questão de religião imposta. Os crentes hoje chamam evangélicos, o que é muito mais leve de carregar. Porque a palavra crente, que dá certas rimas, que deixam a gente péssima, constrangida e tudo mais, né? Então, eu sempre ouvi, desde pequena, nós crentes, nascemos crentes, a vovó nasceu crente, a bisavó nasceu crente, enfim, é uma geração de crente. Então, toda a família da minha mãe, crente. Do meu bisavô, a minha bisavó, minha avó, entendeu? Meu avô não era nada, não. Não se metia em nada. E a minha mãe, naturalmente. E todos adventistas do sétimo dia. Durante muito tempo eu não falava o nome da religião. Mas se não há nenhum problema, se todo mundo acha que é bom e bonito, vamos falar, né? Devem sentir orgulho. Adventista do sétimo dia.
Mas muito pequena mesmo, eu não estava satisfeita. Eu não entendia as explicações. Por que não pode isso? Por que não pode aquilo, né? A questão do sábado era o de menos, era o de menos. Mas, por exemplo, não ver televisão, eu achava esquisitíssimo. Não tinha televisão, lá em casa. Não usar roupa sem manga, esquisito. Não cortar o cabelo, é esquisito. Não usar calça comprida, é esquisito. Não usar nenhum tipo de maquiagem, também. Enfim, nada pode, nada pode. Nada festivo pode, nenhuma bebida que tivesse álcool também pode, café também não pode. Que aí entra outra história também dos adventistas. Isso aqui é um tema bem abrangente, tá? Bem abrangente mesmo. E que eu não vou entrar tanto, senão ninguém vão desligar do meu vídeo, né? Mas se você acha que você tem uma religião complicada, não. Se não for adventista, não, a sua ainda não é complicada. Porque hoje em dia, eu já vejo na igreja adventista, vou te dizer, em 13 anos, eu entrei uma vez aqui, eu já vejo gente de unhas pintadas e de batom. Mas não era assim não, não era assim não. Então, o crente, vou falar crente, tá? Não são todos, né, algumas religiões, para não ficar repetindo o nome dessa igreja, tá? Gosta muito de achar defeito na igreja dos outros, mas não enxerga os defeitos na sua própria igreja, né? É uma competição para ver quem é mais santo, né? No caso, então eu vou citar só um exemplo básico assim, por que que desde criança, isso eu perguntava, por que que a irmã Ellen G. White, quem não conhece a irmã Ellen G. White, é a profetisa lá dos adventistas, né? É a única que, né, que tem visão, que profetiza e que determina e que cria normas e etc. para a igreja adventista. Só é lá que tem esse direito. Chico Xavier já não era uma coisa que vinha de Deus, pelo menos não para os adventistas. Então, é muito confuso para uma criança entender. Então, por que que fulana ela recebe, né, os anjos e tal, as divindades, e quando é o outro de outra religião, o espírita, então já não é coisa boa. Por que que o Papa é o 666? Por que que ele é filho daquela pessoa? E é uma série de coisas que a gente não tem explicação, né? Algumas coisas conseguem mostrar na Bíblia, né? O sábado. O sábado é a coisa mais importante que tem no mundo. É o sábado. Não é amar o teu próximo, não, 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 não. É o sábado. Então, o que eu posso dizer é que eu passei de 0 a 17 anos nessa tortura. E o mais interessante que eu achava é que, desde muito cedo, eu achava que estava errado. Desde muito cedo, eu li a Bíblia todo ano, porque era obrigado a fazer ano bíblico. A gente lê a Bíblia todos os anos a gente lê a Bíblia, todos os anos, né, lê um pedaço cada dia até que termina o ano e a gente lê a Bíblia. Eu achei legal ler a Bíblia. Acrescenta sim, conhecimento no mínimo. Então, mas muito cedo, eu digo menina, muito antes de 10 anos, eu já estava discordando de um monte de coisa, de tudo, basicamente. Fui para o colégio interno com 12 anos, aí é que eu virei no raio da Celebrina, para discordar muito, muito, né? Porque lá a gente fica mais perto. Lá você vê que a monitora rouba a tua camisola com teu nome bordado, né? Você vê que fulano tem caso com Beltrano. E você sabe.
Você sabe que também o marido de dona fulana é pedófilo. E todo mundo sabe de tudo e todo mundo faz que não sabe de nada. E fica tudo por isso mesmo. Então, eu acho muito difícil ficar falando em santidade aqui. E agora virou moda aqui no YouTube. É uma campanha que tem assim: os adventistas não são de uma igreja, são de uma seita. Estou um pouco me lixando se são de igreja ou seita. O que eu quero saber é o seguinte: quem é que está praticando o amor, a compaixão, a bondade, né, a fé, esperança? Quem que está fazendo bem? Ou é só dar o dízimo e cascar fora? Então, o que eu queria dizer, isso daí eu fiz com o meu filho e sempre falo, o meu filho não foi obrigado a seguir a igreja A, B, C, D ou D. Eu fui com ele a várias igrejas, algumas que a gente escolhia aleatoriamente, outras que convidavam, e a gente ia para lá, para cá, para lá, para cá, em todas as igrejas. Basicamente, que a gente foi convidada. Não fui convidada para ir no candomblé, não fomos. Mas fim do ano, tem na praia aquelas comemorações, a gente sempre ia para a fila, pegar a bênção e tal. Então, problema nenhum. E, e o meu filho é espírita. E ele jamais ele foi levado por mim a, a esse tipo de pregação, catequese, sei lá o quê. Né? Apesar de que eu tenho toda a admiração e respeito pelo espiritismo. O meu pai se tornou espírita, embora fosse pastor formado adventista. E deixou a igreja adventista e se tornou espírita. Quando ele morreu, ele era espírita. Assim como o meu filho é espírita. Da cabeça dele, ele procurou a doutrina. Então, eu queria dizer para os pais, se vocês pensam que estão fazendo o bem, impondo esse tipo de disciplina, sabe, forçando os filhos a irem para cá, para lá, para lá, para lá, por que vocês não experimentam mostrar o que existe e que eles façam as escolhas? Porque em todo lugar tem coisa boa e tem coisa não tão boa. Agora, forçar não é legal. Não é legal porque, sinceramente, eu tive 1000 traumas, problemas, sabe, de me achar muito diferente, muito inferior às outras meninas, por essas questões religiosas. Chegava essa época de carnaval, eu queria fazer uma careta, né, uma máscara, eu fazia de caderno, pintava de mertiolate, colocava lá, minha mãe vinha e rasgava. No São João, eu queria também brincar, eu queria brincar na fogueira, queria comer um milho assado, eu queria soltar traque, aqueles foguinhos no chão. Não podia também, porque era pecado. Vai saber por que que eu não entendo, né. E só podia o Natal, justo o Natal, onde nunca teve Papai Noel, nem ceia, nem coisa alguma na minha casa. Então, isso daí é de uma violência muito grande. Então, é por isso que eu estou dizendo, não normatize esse tipo de coisa, forçar o seu filho, a sua filha, a andarem correndo na mesma igreja que tu vais. Pode fazer isso quando ele é uma criancinha, que não anda só. Mas quando ele já pensa e tem perna para andar, e tem cabeça para pensar mesmo e decidir que aquilo não é o que ele quer, para de forçar, para de chantagear, para de torturar, para de bater. Sim, a gente apanha também. É que hoje em dia não pode mais bater nos filhos. Mas eu cresci apanhando. Não eu, todos a minha família cresceram apanhando. Então,
fato de não ir à igreja ou de se esconder na hora do culto, eu só ia à igreja para cantar, gente. Meu único interesse de ir à igreja era para cantar, já que eu era obrigada a ir, eu ia para cantar. Mas porque eu queria ouvir sermão? Não, não queria não. Não, não queria não. Lição da escola sabatina? Não, também não queria não. A única coisa que eu fui de livre e espontânea vontade foi para o colégio interno, porque eu queria ficar livre da minha casa, né? Onde os meus pais viviam em conflito. Como o conflito não era entre meu pai e eu, ou a minha mãe e eu, era um conflito lá do casal, então eles que se entendam para lá. E eu queria cair fora daquilo. E eu pensei, bom, vou para lá, ninguém descobre o que eu penso, eu ainda posso ao menos pensar, né? Então, eu já disse aqui, repito, estudei em colégio interno, eu mesma paguei o meu colégio interno, que é caro, caro, caríssimo, como tudo que é da igreja adventista é caro, caro, caríssimo. O suco da Superbom é caro, caríssimo. A carne vegetal é cara, caríssima. Os livros da Casa Publicadora Brasileira são caros. Tudo é caro. Tudo lá é caro. E ali pode-se dizer que é a palavra, se eu disser aqui a palavra italiana que eu ia usar aqui, podem me processar. Mas existe uma escala ali. Ali, uns são mais iguais do que outros. São bem mais iguais do que outros. Então, se você é dessa religião e gosta, fique lá. Agora, não force seus filhos pequenos a participarem de tudo que você acha que é bom e bonito. Não os adolescentes, os adultos. Pelo amor de Deus, isso é violência. Isso é violência. Eu até tinha pensado em falar na número 2 sobre abuso, maus tratos. Vou deixar para a próxima. Amanhã, quem sabe, né? Para falar sobre isso. Que são vários tipos de abuso físico, emocional, não só em casa. Em casa, no trabalho e blá, blá, blá. Então, de igreja eu vou parar por aqui, por causa do tempo, tá? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Se você concorda ou discorda, deixa aí sua opinião. Não quer deixar opinião? Então põe um emoji, põe um coraçãozinho, põe um ponto, põe alguma coisa que o algoritmo considere que é uma opinião. Qualquer risco é uma opinião aí, tá? E compartilhe, não sei se eu já disse isso, compartilhe e deixa o seu joinha se você gostou. Traga mais gente para cá. Marcos Ensina, muito obrigada por sua presença. Batione.